Quer fazer o quê? Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Lord Robert Skidelsky, que é um professor, economista e historiador britânico, além de membro da Câmara dos Lords e autor prolífico, mais conhecido por sua biografia em 3 volumes do economista John Maynard Keynes. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado. Eu li um dos seus artigos, tem mais de 2 anos, mas, na minha opinião, continua cada vez mais relevante. Intitulado da globalização. Achei uma visão interessante porque nos anos 1990 vimos essa tese de Francis Fukuyama, o fim da história, pressupondo o triunfo da democracia liberal, da economia liberal e, claro, tudo isso organizado sob a liderança dos Estados Unidos. Sabe, temos muitas teorias, mas essa quase se tornou um truísmo. Tivemos toda uma classe política formada nos últimos 30 anos com base nessa convicção, e parece que isso chegou ao fim. Há uma certa confusão sobre como lidar com isso, já que não se trata apenas de um modelo, mas de toda uma visão de mundo que entrou em colapso. Sim, um bom ponto de partida seria reconhecer que esta não é a primeira onda de globalização. Tivemos uma principalmente no século XIX, aquela globalização anterior, mas também vimos o seu fim. Como você traçaria paralelos entre as duas? Bem, uma maneira de traçar um paralelo é observar qual poder era o poder hegemônico. Esse foi um dos pontos muito importantes levantados por Friedrich List, o grande defensor do protecionismo no século XIX, quando ele disse: havia outros pontos, mas esse é o que considero mais importante, que o livre comércio depende da segurança, ou seja, de condições de paz. E é difícil garantir isso em um sistema mundial, porque não temos um governo mundial para assegurar a paz. Mas sempre existiram governos substitutos, e eles são conhecidos como hegemonias. E no século XIX, quando houve essa grande expansão da globalização, existia algo chamado Pax Britannica. A Pax Britannica realmente proporcionou uma garantia de paz sobre muitas das rotas comerciais que se desenvolviam entre a Europa e a Ásia, a Europa e os Estados Unidos e a América Latina. Depois isso entrou em colapso por causa do desafio alemão, e então ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Nos anos entre guerras, não havia um hegemon. Como disse Kindleberger, os britânicos já não conseguiam mais fazê-la, e os americanos não queriam fazê-la. Assim, houve o Eddington e veio o declínio do livre comércio. Então, como você disse corretamente, houve o momento Fukuyama, quando novamente o sonho era de que o hegemon americano passaria a dominar todo o mundo, porque a resistência organizada a ele havia desmoronado. Mas isso também foi uma leitura equivocada dos tempos, porque na verdade o poder americano estava em declínio e outras potências estavam em ascensão, e portanto surgiu a multipolaridade. E em condições multipolares, a menos que haja um sentimento cooperativo muito forte, você acaba tendo desglobalização, porque não se pode confiar que o futuro será pacífico. Em resumo, acho que essa é a história da coisa. Bem, é interessante, no entanto, que a distribuição de poder, como você sugere, afete o grau em que é possível ter globalização. Esse era, eu acho, o ponto de Friedrich List, que sim, o livre comércio é maravilhoso internamente, mas quando você o insere no sistema internacional, é preciso levar em conta as realidades políticas de um mundo dividido em estados, cada um dos quais precisa cuidar de sua própria segurança. Por essa razão, as relações econômicas precisam refletir essa realidade política. Mas, por outro lado, há uma tendência natural em direção a algum tipo de hegemonia, porque geralmente existe um Estado capaz de liderar em tecnologias. Muitas vezes é o mesmo Estado que controla os corredores físicos, por exemplo, os corredores marítimos, que os britânicos e os americanos conseguiram controlar. E há também
também a posição naturalmente monopolista dos bancos internacionais, das moedas de reserva e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, vê-se que os estados querem ter mais autonomia política, pelas razões que você mencionou com List. Então, eles gostariam de se desvincular, diversificar, desenvolver autonomia estratégica. Em outras palavras, ter certa liberdade em relação ao hegemon. Então, você acha que a globalização só consegue funcionar sob, digamos, um hegemon benigno, algo como uma Pax Britânica ou uma Pax Americana? Um hegemon confortável e confiante que não precise usar seus poderes administrativos de forma coercitiva? Sim, acho que é isso mesmo. Acho que a história sugere isso. Era algo conhecido como a tese de Fukuyama, sobre a qual já falamos. Mas também existe algo chamado de tese de Kindleberger, e era exatamente esse o argumento. A globalização depende de um hegemon, de um poder hegemônico. Mas o exercício das funções hegemônicas enfraquece o hegemon, porque ele precisa fornecer bens públicos para o sistema, e isso o enfraquece. Todos os outros se aproveitam disso, e assim, o hegemon se enfraquece ao cumprir seus deveres. E essa era a única substituição possível para um governo mundial. A ideia em 1945, acredito, era que as Nações Unidas, realmente o Conselho de Segurança, forneceriam uma espécie de governo mundial. Mas isso dependia do acordo das 5 potências. E isso foi destruído com o início da Guerra Fria. Assim, o Conselho de Segurança da ONU nunca funcionou como um governo mundial, e desde então não houve substituto. Então surge o problema de Friedrich List. Como você disse, as rotas marítimas passam a ser ameaçadas e a economia e a geopolítica começam a interagir entre si. Você não pode fazer isso porque ameaçaria sua segurança, ou precisa desenvolver certas indústrias estratégicas para aumentar sua segurança. E outra coisa recente, é claro, que tem contribuído para a desglobalização, são as sanções econômicas. As sanções econômicas, que têm como objetivo enfraquecer o adversário, na verdade acabam desviando suas economias para outros países que não aplicam as sanções. Portanto, Rússia, China, a diversificação das exportações de petróleo. Uma característica interessante agora é que o comércio entre os países do BRIC, como porcentagem do comércio mundial, aumentou de cerca de 7% na década de 1990 para quase 20% hoje. Então, há uma formação de blocos em andamento. Não se pode dizer que chegou ao ponto em que estava na década de 1930, ainda não, mas essa é a tendência. E com a formação de blocos comerciais, ocorre naturalmente a dissolução do sistema financeiro mundial, o sistema SWIFT, que é, como se sabe, o principal sistema de pagamentos entre bancos, tendendo também a se dissolver. Portanto, acredito que essa é a tendência. E é preciso sempre lembrar de uma coisa. A década de 1930 terminou em uma guerra mundial. Sim, bem, essa é a preocupação. Quero dizer, as pessoas costumam falar como se estivéssemos vivendo antes da Segunda Guerra Mundial, mas parece mais com o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Porque quando os Estados Unidos eram todo-poderosos e confiantes, podiam oferecer esses bens públicos, como Kindleberger os chamaria. Ou seja, todos podiam ter acesso às tecnologias, todos podiam contar com a força industrial. Os Estados Unidos garantiriam que todos tivessem liberdade de navegação, pudessem usar seus bancos, usar o sistema SWIFT, usar o dólar. E ao construir essa confiança, todos se integrariam confortavelmente sob uma ordem liderada pelos establishments, da qual também se beneficiariam. Mas como você disse, em algum momento novos centros de poder inevitavelmente surgirão, e ele não poderá mais agir de forma benigna, porque então não haverá mais hegemonia. Então veja agora, restringir o acesso a tecnologias para a China, apreender petroleiros iranianos, bloquear o SWIFT para países hostis, bloquear bancos, legalizar o confisco de reservas nacionais, restringir o uso do dólar,
Tudo isso, esses esforços para impedir o surgimento de rivais, garantirão que o resto do mundo não possa mais viver sob a hegemonia dos Estados Unidos. Quero dizer, eu concordo. Quero dizer, há duas coisas. Uma me parece inelutável. Os poderes sobem e caem, e não há muito o que se possa fazer a respeito. Isso é uma função do crescimento econômico, uma função das ideias e assim por diante. Então a China está aí como uma das potências líderes, e isso era inevitável. Isso significa que o controle dos Estados Unidos sobre todo o sistema estava destinado a enfraquecer. Quero dizer, esse é um fato inelutável. E temos nos adaptar a ele de forma pacífica, não de maneira medicórdia. Quer dizer, a parte auto-infligida disso é que aceleramos esse processo ao impor sanções econômicas a países que consideramos inimigos potenciais ou reais. E isso acelerou a fragmentação do sistema global e tornou muito mais difícil alcançar acordo ou cooperação entre as grandes potências sobre o futuro do sistema, sobre como ele deve seguir. Isso desmantela a OMC, desmantela o sistema SWIFT, impõe proteções. Quero dizer, você sabe, é preciso proteger suas rotas de suprimento, e não se deve fornecer tecnologia aos inimigos potenciais. Então isso distorce todo o sistema de vantagem comparativa sobre o qual o livre comércio se baseia como sistema econômico. Portanto, é para esse caminho que estamos indo. E para mim, isso é absolutamente chocante, porque o equivalente doméstico disso é o rearmamento da Europa e de outros países, a fim de desenvolver fontes internas das armas de que precisaremos em uma possível batalha contra nossos inimigos. Rearmamento, eu chamo isso de keynesianismo militar. O keynesianismo militar está em ascensão. Eles nunca o chamam de keynesianismo porque não acreditam nele. Nunca mencionam Keynes. Mas acho que o presidente Eisenhower o descreveu com muita precisão em 1961 como complexo militar industrial. E ele alertou contra isso em seu último discurso como presidente. E é isso que estamos vivendo. No âmbito interno, estamos vendo crescer um complexo militar industrial. E se existe um complexo militar industrial, isso é antitético ao livre comércio. Bem, é isso que torna o momento atual tão assustador, porque é possível entender como tudo funciona também olhando para o século XIX. Ou seja, a distribuição de poder, que permitia que a globalização funcionasse de forma pacífica, desaparece. Então vemos o ressurgimento da competição industrial para disputar o produto mundial como ele é, China, os Estados Unidos, e claro, vemos isso se transformar em remilitarização. E a retórica muda. Isso já pode ser observado na Europa agora. Estamos entrando em um keynesianismo militar. Não há reconhecimento das razões pelas quais a globalização chegou ao fim. Em vez disso, surgem sempre explicações simplistas. Um homem mau apareceu no Oriente, então só precisamos de armas suficientes para destruí-lo, e tudo voltará a ser como era antes. Dá para ver aonde isso vai levar. Mas por essa razão você acha que o momento unipolar e a hegemonia americana, assim como a ordem internacional liberal mais ampla, nunca foram realmente sustentáveis? Não, nunca foi sustentável. Foi sustentado por fatos de poder, não por ideias. As ideias, eu acho, nunca se tornaram universais, mas o poder era universal. Quando esse poder começou a enfraquecer, a falta de sustentabilidade ficou evidente. Quero dizer, não acho. Os britânicos gostam de pensar que a Pax Britânica era uma mistura de poder duro e poder brando. E claro, havia algum poder brando, havia uma aceitação geral muito maior das ideias britânicas, do liberalismo universal. Mas lembre-se, grande parte da Pax Britânica, na verdade, dependia do Império Britânico. Não dependia apenas dessa benevolente marinha britânica patrulhando os mares e impedindo piratas. O Império Britânico, na verdade, compreendia um quarto do mundo. E essa era a parte difícil da Pax Britânica. Os Estados Unidos tiveram um poder semelhante à sua disposição entre 1945 e 50,
e depois novamente em 1990. Então, o que estou dizendo é que os estadistas de hoje usam a linguagem do universalismo, mas sem o poder real para impô-lo. Isso leva a um colapso terrível da retórica inteligente. Eu não entendo. Nossos políticos têm algum cérebro, ou estão tão presos às suas próprias mentalidades que não conseguem enxergar a realidade com clareza? A realidade é que vivemos em um mundo multipolar e precisamos aprender os hábitos de cooperação para conseguir sobreviver nele. Essa é a questão. Normalmente você analisa diferentes variáveis para ver para onde o mundo está indo. Pode-se observar o poder militar, fatores econômicos, tensões políticas, mas é bastante desanimador perceber que a estupidez parece ter se tornado um elemento central. Não digo isso de forma depreciativa, mas a qualidade da liderança política, esse é agora um dos grandes problemas que realmente temos. Ou eles não dizem o que acreditam, ou não sabem. É algo bastante preocupante. Mas para muitos, foi desconcertante o fato de a China ter conseguido crescer rapidamente sob essa hegemonia dos Estados Unidos. Quero dizer, ela realmente prosperou enormemente, pelo menos desde o início dos anos 80 até hoje. Então a suposição de muitos era de que os chineses ficariam muito confortáveis continuando a viver sob o guarda-chuva do Zefou. Mas será essa a contradição? Que justamente por terem conseguido prosperar, isso acaba minando o hegemon. Porque, bem, se existe uma China próspera, então se não haverá um hegemon norte-americano. Sim, quero dizer, isso realmente enfraquece o hegemon, porque os Estados Unidos ofereceram um mercado muito seguro para as exportações chinesas. E essa relação era conveniente para ambos os países. A China mantinha um superávit comercial com os Estados Unidos e aplicava seus dólares em títulos do Tesouro Americano, o que possibilitava a expansão interna nos Estados Unidos. Então era uma relação simbiótica, mas ela se desfez, porque no fim das contas, os americanos perceberam que estavam perdendo sua capacidade industrial. Bem, não toda, mas estavam sendo esvaziados. E foi daí que surgiu a reação de Trump. Acho que as pessoas se interessariam em ler algo chamado A Agenda dos Presidentes, que, claro, foi compilado por um dos assessores de Trump. Quer dizer, foi publicado oficialmente neste ano, e dizia que a queda da América não havia sido promovida pela hostilidade chinesa, mas pelo egoísmo de nossas elites cosmopolitas. Essa foi exatamente a expressão usada pelo governo Trump para descrever como eles haviam sido indiferentes ao esvaziamento da indústria americana. E essa foi a justificativa para as tarifas e o início da guerra tarifária. Era óbvio que isso iria acontecer. A América não podia continuar oferecendo todos esses serviços, os serviços de $1 forte para o resto do mundo, quando o dólar estava enfraquecendo constantemente por causa do aumento das importações. Quer dizer, essa era a contradição. Bem, eu me lembro que nos anos 2000, o principal tema na universidade era como os Estados Unidos e a China eram mutuamente dependentes. Mas é claro, a sustentabilidade dessa dependência sempre foi interessante, porque, como você sugere, a cada ano o poder produtivo das fábricas se deslocava dos Estados Unidos para a China. A cada ano, mais dólares iam dos Estados Unidos para a China. E os chineses subiam nas cadeias globais de valor, dominando tecnologias cada vez mais avançadas. Enquanto isso, os chineses olhavam para os Estados Unidos, ainda desde Deng Xiaoping, e diziam, sabe, ainda vamos ser contidos. E eles estavam preocupados com a visão unipolar e universalista dos Estados Unidos. Então dizem que ambos os lados são mutuamente dependentes, mas isso não é sustentável. A confiança continua diminuindo. E à medida que as potências se aproximaram, era meio previsível que isso acabaria se rompendo. Mas esse argumento do governo Trump, de que as elites cosmopolitas essencialmente afundaram os Estados Unidos, não estaria em harmonia com as ideias de Friedrich List, de que elas não levaram em conta as realidades políticas, de que foram levadas por seus próprios ideais de liberalismo econômico.
Com certeza, e teria mesmo. Seu outro eco no pensamento histórico é, claro, o fascismo. Esse era exatamente o argumento nacional-socialista. E quero dizer, aqui novamente, isso pode gerar uma retórica desagradável, porque nos anos 1930, as pessoas que exploravam esse argumento afirmavam que as finanças internacionais, ou a elite cosmopolita, eram em grande parte judaicas. Então é possível ver como o nacionalismo econômico pode se transformar com bastante facilidade em antissemitismo, se você identifica a elite cosmopolita com um grupo étnico ou religioso específico. Foi isso que, em geral, o fascismo fez. E corretamente chamava-se isso de o socialismo dos tolos, o antissemitismo. Mas tinha uma ressonância. E eu li em algum lugar que isso está crescendo novamente nos Estados Unidos. Mas, indo para a alternativa, como se obtém um governo econômico mundial que não seja hegemônico quando não se tem um governo mundial? Keynes tinha uma resposta para isso. Eu acho que é uma resposta brilhante. Sua União Internacional de Compensação, uma proposta que ele fez em 1941, basicamente de um Banco Mundial de Compensação, onde as nações manteriam seus saldos comerciais. Isso impediria qualquer país de ter um superávit comercial permanente ou um déficit comercial permanente, porque estariam sujeitos a penalidades se o fizessem. Então a ideia era alcançar um comércio equilibrado a cada ano. E isso foi rejeitado pelos Estados Unidos porque os Estados Unidos detinham a maior parte dos dólares do mundo. Quero dizer, a maior parte do ouro do mundo, na verdade, naquela época. Portanto, não queriam nenhuma limitação à sua capacidade de usar seus superávites em benefício próprio. Assim, essa proposta foi descartada. Mas se quisermos uma saída não nacionalista para a crise atual, me parece que esse seria um passo muito importante. Desenvolver uma nova versão da União de Compensação Internacional de Maynard Keynes. Curiosamente, os chineses demonstraram algum interesse nisso em 2009, mas naquela época os americanos não estavam interessados. Ainda existia o poderoso dólar. Bem, poderia ser mais interessante do lado chinês se eles aderirem à ideia de que, em vez de haver um sistema hegemônico organizando a globalização, eles realmente acreditam na ideia multipolar, de que é possível construir instituições nas quais ninguém consiga dominar, mas todos, de certa forma, dependam uns dos outros. Quero apenas retomar o seu ponto sobre o argumento fascista. Então veja, o fascismo tem sido uma reação ou resposta natural a um período pós-globalização, no qual os cosmopolitas que possibilitaram o livre comércio, foi apenas que eles enfraqueceram a competitividade econômica. Ou você também vê isso como uma forma de minar os valores tradicionais? Quero dizer, estou apenas tentando relacionar o fascismo ao fim da globalização. Bem, o nacionalismo econômico, quero dizer, se você pegar nacional-socialismo como expressão, tem um elemento socialista de esquerda e um elemento de direita. E o que os fascistas dos anos 1930 fizeram foi combinar esses dois elementos, e isso foi chamado de fascismo. Agora, não há possibilidade de um renascimento do fascismo real, porque o fascismo real era altamente militarizado e surgiu da Primeira Guerra Mundial. Mas o que temos é o neofascismo, e as ideias têm uma história, elas são reaproveitadas para novas situações. E acho que é isso que está acontecendo hoje. Ele não assume a forma específica do antissemitismo, porque o nacionalsocialismo dos anos 1930 era dirigido diretamente contra a elite financeira. Agora, o nacionalismo econômico está mais voltado contra a imigração. Mas também há um elemento de hostilidade em relação à elite internacional, como sugeri nessa agenda para o presidente, porque eles são vistos como responsáveis por sua falta de patriotismo, por transferirem para o exterior o essencial da economia. E agora precisamos trazer isso de volta para dentro do país. Infelizmente, a elite cosmopolita é bastante visível.
Quero dizer, há essas pessoas com fortunas de 500 bilhões, e são cerca de 10, 12 ou 15 delas que são nomes conhecidos. Elas são os alvos. É claro que serão alvos. Como isso será negociado? Como manteremos uma política civilizada diante dessa enorme concentração de poder? Será uma grande questão para os próximos anos. Is going to be a big question for the next few years. But given that the cosmopolitan elites do Mas, considerando que as elites cosmopolitas causaram muita disrupção, não deveria o papel do meio ser encontrar uma forma de reequilibrar o sistema internacional, imagino, sem ceder a esse ódio ou escorregar para o fascismo? Porque parece uma linha muito tênue. E eu percebo isso porque acho os argumentos de Friedrich List extremamente convincentes. Ele provavelmente seria meu economista favorito. Mas também vejo essa perigosa ladeira escorregadia. Quanto ela está intimamente ligada a muitas dessas ideias fascistas. how closely it's connected to a lot of these fascist ideas. Yeah, I mean, we don't have world government. Lionel Robbins. Sim, quero dizer, nós não temos um governo mundial. Lionel Robbins escreveu um ensaio brilhante na década de 1940, dizendo que o argumento do livre comércio tinha uma fraqueza séria, que ele não levava em conta as bases políticas do livre comércio. E essa ainda é uma fraqueza. Se queremos o livre comércio, e eu acho que o livre comércio é algo bom, quanto menos restrições houver ao comércio, melhor. Mas precisamos ter um sistema global que o torne seguro, um que não esteja constantemente criando problemas estratégicos para o comércio. E não temos isso no momento. Em parte, é culpa nossa. Identificamos países como inimigos e não consideramos seriamente até que ponto eles realmente são inimigos, ou até que ponto poderíamos cooperar com eles. Então acho que nossos estadistas caminham cegamente em direção ao abismo. Quero dizer, isso me deprime profundamente. I mean, it's terribly depressing to me. Well, that's an aspect of fascism. Bem, esse também é um aspecto do fascismo, quando nações inteiras se tornam inimigas. Mas isso diz respeito à guerra atual que temos agora na Europa. Uma das minhas preocupações é que no passado sempre tivemos uma rivalidade com os russos, mas a competição e até o desprezo eram sempre, digamos, mascarados com uma retórica liberal. Ou seja, nós não odiávamos realmente os russos. Apenas odiávamos o Putin. Na verdade, estávamos do lado dos russos. Essa era meio que a ideia principal, porque queríamos liberdade para eles, algo que Putin lhes negava. Sabe, diziam que isso se aplicava a todos os países, mais ou menos. Mas agora é algo muito diferente. O véu liberal foi jogado fora. Parece haver um ódio generalizado a uma nação e ao seu povo. Não sei se você consideraria um exagero dizer que isso realmente voltou a aparecer. Sim, e na Grã-Bretanha isso é muito evidente. Não sei como é a retórica nos países escandinavos, mas na Grã-Bretanha há uma russofobia. Russofobia é a descrição correta disso. E é muito, muito forte. Não permite nenhum outro argumento. Não faz nenhuma tentativa de ver o ponto de vista russo em nenhuma das questões em conflito. Isso leva diretamente à guerra. Baseia-se na ideia, estou falando do Reino Unido, de que a Grã-Bretanha deve se rearmar para poder lutar e vencer uma guerra contra a Rússia. Essas são as próprias palavras da revisão de defesa estratégica. Agora, é claro, ela acrescenta que se formos capazes de vencer, não precisaremos lutar, porque isso será uma dissuasão suficiente. Mas é algo preocupante. Queremos nos colocar agora em uma posição de poder lutar e vencer uma guerra contra a potência nuclear mais fortemente armada do mundo. Esta é a step forward to this. Isso soa... Bem, os escandinavos não têm as capacidades nem o tamanho dos britânicos, mas é basicamente a mesma retórica. E isso não se aplica apenas a eles. Aplica-se a todos os rivais. Já não se discutem mais as preocupações de segurança dos oponentes. Isto é, o que preocupa os russos, os chineses, os iranianos e outros. Parte-se apenas da suposição de uma intenção beligerante. Então sim, eu chamaria isso de medo e ódio. E simplesmente não há mais espaço à sociedade onde se possa realmente discutir as preocupações deles, se a premissa for buscar um compromisso.
Parte-se sempre do pressuposto de que o compromisso se torna apaziguamento, porque você sabe, o bem não deve se comprometer com o mal. O bem deve derrotar o mal. É assim que se alcança a paz. E as pessoas que falam nessa linguagem extremamente radical fazem isso partindo da suposição de virtude, de que o motivo pelo qual falam com tanto ódio de um povo inteiro é porque esse povo é mau. Então, essencialmente, o ódio delas é um ódio bom. Ele mostra a elas o quanto são boas. Odbor, Virthesor. Sim, é bem perturbador de ouvir. E não acho que eles tenham parado para refletir sobre o que realmente estão dizendo, porque é algo bastante desprezível em termos de como você enxerga outros seres humanos. Concordo. Mas eu concordo, e mais do que isso, essa retórica une a direita e a esquerda. O que quero dizer é que as duas partes do centro, os partidos socialistas ortodoxos e os partidos conservadores ortodoxos, falam exatamente a mesma linguagem. E o tema unificador é, claro, democracia versus autocracia. Quero dizer, esses países que podemos nomear no mundo, que na verdade compõem uma parte bastante grande dele, são autocracias. E as autocracias são naturalmente expansionistas, porque precisam justificar sua repressão à própria população, conquistando outros países. Enquanto as democracias são naturalmente pacíficas, são puramente defensivas, porque resolvem suas disputas conversando em vez de recorrer à força. Essa não é uma descrição correta da história da democracia. E também não é uma descrição correta da história da autocracia. Mas ainda assim, isso dá a você a ideia de que está travando uma guerra justa contra a autocracia. Naturalmente, necessariamente justa. Dá a você um poder moral, por assim dizer. E isso é correto. Isso é verdadeiro no discurso público britânico neste momento. Tanto da esquerda quanto da direita, ouve-se o argumento, que já escutei tantas vezes no parlamento, se você não parar Putin agora, ele vai continuar, e continuar, e continuar. Essa é a frase usada. E do outro lado, apoiamos a Ucrânia para sempre. Daremos à Ucrânia tudo o que for preciso. Essa é a outra frase. Tudo o que for preciso. E quando você pergunta, bem, o que é isso? Eles dizem, a restauração das fronteiras de 2014. Esse ainda é o objetivo oficial da União Europeia, e não sei, de partes da coalizão dos dispostos. Isso é moralmente repugnante, porque eles não vão fazer isso, e sabem que não podem fazer. Bem, essa é a grande contradição. Mas também se contrapormos isso com alguns fatos, por exemplo, essa ideia de marchar para o oeste, eles vão marchar sobre Berlim, Paris. Quero dizer, nada disso faz o menor sentido. Não parar em Paris, Londres, sim Londres. Londres com drones e híbridos. Mas eu sempre pergunto, por quê? Como essa estratégia funcionaria? Como você governaria todas essas pessoas que não querem fazer parte de você? Como os aliados da Rússia reagiriam a isso? E o povo russo? Quero dizer, o povo russo vê o que aconteceu na Ucrânia como algo instigado pelo Ocidente em fevereiro de 2022, com o que eu concordo plenamente. Foi sim. Podemos até olhar artigos do New York Times em que dizem que no dia seguinte ao golpe, os Estados Unidos começaram a estabelecer cooperação de inteligência e a refazer a inteligência ucraniana como uma arma contra a Rússia. Isso é uma provocação. Isso não significa que seja preciso apoiar a invasão da Ucrânia, mas é uma provocação. Antes de 2014, ninguém em Moscou falava em reivindicar nada na Ucrânia. Mas não há espaço para isso. E visto que é uma traição às virtudes da democracia, argumentou smarter ordens por destertar segurança reais e legítimas. Mas acho que minha pergunta final é a seguinte. Se é aqui que estamos agora, a globalização,
antes organizada em torno da ideia de um jogo de soma positiva, entrou em colapso. E estamos voltando à rivalidade industrial entre as grandes potências, semelhante ao final do século XIX e início do século XX. Então, como podemos, dado que já seguimos esse caminho antes e agora estamos tomando medidas rumo à guerra, nos preparando para a guerra, falando sobre guerra, não sobre como vencer uma guerra bem-sucedida contra a maior potência nuclear do mundo, mas ainda assim falando em derrotá-la. Como podemos impedir que a globalização se torne um jogo de soma zero e voltar a algo que não nos leve à Terceira Guerra Mundial? Bem, acho que é muito difícil. Há uma ou duas incógnitas aqui. Acho que as tarifas de Trump são uma moeda de negociação. Ele espera fazer acordos tarifários com outros países. Ele não espera realmente que a maioria de suas tarifas permaneça em vigor. Elas fazem parte de pacotes que ele busca e isso é potencialmente cooperativo. E espero, nesse sentido, que haja muitas coisas boas em Trump. Ninguém no centro liberal tem algo de bom a dizer sobre ele. Mas acho que há coisas boas em Trump. A incógnita é o papel de, e com isso, onde realmente reside o poder no sistema monetário e econômico. Na antiga ideia hegemônica, o poder estava com o Estado hegemônico, ou seja, estava com o Estado. O poder estava por um lado com o governo britânico no século XIX e por outro com o governo americano no século XX. Mas agora temos poder, um poder enorme, sobre o dinheiro. E o que é o dinheiro? Quero dizer, é possível que o mundo se fragmente em diferentes blocos comerciais, com um fluxo crescente de dinheiro indo para as criptomoedas, de modo que os bancos centrais já não tenham realmente controle sobre os fluxos monetários necessários para operar qualquer sistema. Quero dizer, isso é o desconhecido, e eu não sei a resposta para isso. Bem, eu frequentemente me sinto dividido em relação ao Trump, ainda em cima do muro. Porque se todas essas tarifas, guerras econômicas e ameaças forem apenas uma forma de coerção para negociar um novo status quo, já que o antigo entrou em colapso, isso não é culpa dele. Então, sabe, ele seria essencialmente um homem da paz, capaz de restaurar, ou melhor, estabelecer, um novo status quo. Mas se a coerção tiver como objetivo quebrar potências rivais, então ele poderia ser o homem que desencadearia a Terceira Guerra Mundial. Estou meio que torcendo, enfatizando torcendo, para que ele se enquadre na primeira categoria. E concordo, no entanto, que simplesmente presumir que ele pertence à segunda categoria pode acabar sendo um erro. Mas espero que ele reflita sobre isso. Sobre qual é o propósito por trás de toda essa coerção econômica. Porque será que é para facilitar uma nova realidade, para ou estabelecer o totalmente realmente os anos 90 da primazia global? Espero que ele reflita depois de assistir a este canal. Sim, eu também espero que sim. Bem, mais uma vez, obrigado por me deixar explorar suas ideias. É sempre fascinante, então obrigado. Foi um grande prazer participar. Espero vê-lo, apesar de Wuhan, mais cedo do que tarde. Sim, talvez eu veja em Portugal muito em breve, o que é ótimo. Obrigado.